Rapaz, você sabe, quando surge o Alviverde eu surjo por aqui, mas quando surge também uma polêmica danada aí, a gente tá aí, né? Olha, o Corinthians tá passando uma treta, uma dificuldade aí, meu irmão. Aliás, não é de hoje, né? Mas deu uma polêmica danada aí, o tal do empréstimo. É laranja pra lá, laranja pra cá, e o negócio tá pegando. O bicho tá pegando. E o Pascoal foi perguntado aí a respeito da situação do Corinthians. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, resolveu falar. Resolveu botar tudo aí às claras. E olha no que deu, hein? Tá inscrito aqui no canal do Verdão? Então, escute seu amigo Johnny aqui, se inscreva aqui no canal do Verdão para você não perder vídeos aqui todos os dias para você, 11, 2 horas da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, sempre vídeos aí pra gente falar do Palmeiras e das tretas dos rivais aí que estão putos, e o Palmeiras tá lá em cima e eles na crise aqui, quase falindo, né? O bicho pegando, até a Polícia Federal já tá investigando os caras aí. Maior polêmica, maior treta, barracão, hein? Vamos ver o que o Pascoal falou aí, hein? Soltou os cachorros, hein? Pra cima do Augusto Melo. Bora ver. Vou falar pra vocês seriamente, eu fiquei boquiaberto com o que ouvi da entrevista hoje do presidente do Corinthians. Para mim é no mínimo estarrecedor o que a gente ouviu isso hoje. Eu tenho pouco tempo de jornalismo, mas nesse pouco tempo que eu tenho, eu já vi um pouco de tudo. Eu já vi auto-entrevista. Sim. Já vi auto-entrevista. Eu já vi entrevista em que o dirigente vai para confrontar o jornalista e não para responder nenhuma pergunta. Eu já vi entrevista de tudo quanto é tipo. Eu estou para ver no futebol cachorro voar e estou bem perto disso. Cachorro vai ter asa a qualquer hora e vai voar. É o que vai acontecer no futebol. Porque o de hoje é mais uma dessas peças estarrecedoras para o torcedor do Corinthians. Sexta-feira, eu confesso para vocês, eu fui embora triste sexta-feira. Sexta-feira, depois de todos aqueles relatos. E quando termina o relato, uma pessoa me passa uma mensagem e diz que o Corinthians estava devendo salário para os funcionários. Isso me arrebentou. Para falar o português, claro, me arrebentou. Porque você sabe quando dá tudo errado no time de futebol? Você tem 2 craques aqui. Sabe quando dá tudo errado? Quando você não paga o roupeiro, quando você não paga o faxineiro, quando você não paga o cara que corta a grama, quando você não paga a lavadeira. Sabe a primeira coisa que o Candinho fez para a Portuguesa voltar ao normal? Rachou o prêmio com a lavadeira e com as cozinheiras. O coisa andou que foi um espetáculo. Parece que é uma brincadeira, parece que é um mistério, é uma besteira, mas isso é uma realidade. Por quê? Porque o jogador de futebol se dói pelo menos favorecido. Ele se dói por aquele que não tem o mesmo salário que ele. O Tetra, Pascoal. Diga, Zinho. O Tetra, pô, o bicho foi igual pra todo mundo. Então. Eu estava vendo um documentário do Romário e fala exatamente disso. Todo mundo. Por isso é que dá certo. Por isso é que dá certo. O errar. Eu não sei. Eu tenho algumas coisas que eu vi no futebol e trago para minha vida, né? Trago para minha vida. Que é essa situação. O futebol tem um doce... Sabe qual é o doce mistério do futebol? Salário no dia certo e o bicho no dia combinado. Funciona que é um espetáculo. Mas é para todo mundo. Sim. Quando você ouve o presidente do Corinthians abrir entrevista e dizer que não tinha nada sobre o goleiro e que não chegou nenhuma proposta. Claro que não chegou proposta, é só depositar o valor. Não tem proposta, não vai ter discussão de proposta. Eu fico estarrecido, eu me estarreci com as coisas que eu vi. Tudo é responsabilidade dos outros, ele não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma! A responsabilidade é da oposição, a responsabilidade é dos 8 dirigentes que saíram, a responsabilidade é dos 14 jogadores que ele dispensou, a responsabilidade é de todo mundo. Mas só que ele faz o mesmo que todos. Pediu dinheiro emprestado para empresário para comprar o Mateuzinho, ou não era isso que se reclamava do presidente anterior do Corinthians? Sim. Reclamava que o Corinthians tinha uma dívida de 2 bilhões, ele acrescentou mais 140 milhões de dívidas para o Corinthians. Qual é a diferença dele para os outros? A diferença é a seguinte, agora o salário está 2 meses atrasado para os funcionários, 2 meses o salário que não é da carteira, 2 meses da carteira, 3 de imagem. 2 da carteira e 3 de imagem. Essa é a diferença, é o acúmulo de salário que está tudo atrasado. Aí você vai dizer para
na entrevista coletiva. Não, terça ou quarta-feira eu resolvo isso aí. Não, terça ou quarta-feira não, meu senhor. Essas pessoas precisam para ontem. Porque são funcionários que ganham 2, 3 mil reais, 2 mil, 1.500 reais por mês. Essas pessoas vivem com esse dinheiro custeando o seu dia a dia. Não, eu estou estarrecido com o que eu vi hoje. Hoje, vou falar para você, hoje para mim passou do limite do razoável. Existe um razoável para você criar uma situação. Hoje passou do limite do razoável. E para terminar, ele ataca a patrocinadora das costas da camisa. Que é a única que sobrou, Pascoal. Eu vou fazer o seguinte, tem muita coisa pra gente tratar. Tem o campo, tem a questão de patrocínio. E tem jogo amanhã. Tem algumas declarações do Augusto que ficam num lugar complicado, porque agora só tem um patrocínio. Eu acho que tem uma questão aí, Zinho, que é assim, blindar o futebol, né? O Silas traz a importância disso. E aí a gente tem um treinador que não é brasileiro e nessa hora isso faz diferença por estar dentro do futebol brasileiro desde sempre. O Antônio tem feito um bom trabalho, eu gosto do trabalho dele, mas ele chegou recentemente num recorte maior ao Brasil. Você perdeu as principais lideranças, porque saiu o Fábio, que está aqui com a gente, saiu o Renato Augusto, saiu o Gil, saiu o Cássio, saiu o Paulinho, saiu muita gente que poderia blindar o elenco. Ficou o Fagner, que parece que também já está nesse processo. É muito difícilzinho a gente imaginar que o assunto no Corinthians hoje seja, pô, que legal, o Palácios voltou a treinar e pode estar à disposição no jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, né? É fora da realidade. Mesmo porque o Palácio nem sei se ele vai ser titular, né? Ele veio para brigar nessa posição com o Hugo ali. Não é... Eu acho que ele tem condições, né? Se tiver bem, se a recuperação, né, total dele, ele tem possibilidade de ser titular. Mas, assim, não é também nenhum jogador fora de série, é um bom jogador. Como o Corinthians tem bons jogadores, não tem nenhum fora de série, né? Tem bons jogadores que, ajustadinhos, organizados, se não tivesse tanto problema, poderia brigar por meio de tabela, quem sabe ali um G6, é muito pela torcida, pela camisa, né? Pensar muito alto para um elenco que tem suas limitações. Mas o início dele foi de muitas coletivas e entrevistas e muito lobby, muita promessa, e falou muito e chamou uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que time grande, a cobrança é na mesma proporção, é lá em cima. E ele sem os companheiros para ajudar ele ali a trabalhar, ele diz ali, cita, né, ser traído, ele não citou o nome de quem, mas falou em traição, parece estar meio sozinho, né, nesse momento tão complicado, difícil, financeiro, administrativo, a parte esportiva. O Corinthians está na zona de rebaixamento. E já tem jogo amanhã, como vocês citaram aí. Então, a gente vê ele está dizendo aí que politicamente o clube, quem perde a eleição nunca aceita. Isso eu já ouvi falar desde que eu comecei a jogar. Essa briga política que tem internamente. Agora, se ele também ajudar, se ele também ficar ajudando a oposição, porque ele está errando muito. Está dando muita margem para que essa oposição trabalhe contra ele. Então, assim, é muito fácil falar, é corintiano mesmo? Parece que está torcendo contra, parece que está fazendo as coisas ali atrapalhando para que a nossa administração não consiga fluir, mas ele também está dando muita oportunidade para a oposição trabalhar. Quando ele fala que ele ficou isolado, né? Eu vou tentar explicar aqui para ver se vocês me entendem. Ele não vai nomear nenhum dirigente de futebol, ele não tem essa intenção. Mas ele está se ancorando em 3 pessoas. Ainda tem pessoas para ele se ancorar? Tem 3 pessoas do grupo que trabalhou para colocá-lo na presidência do Corinthians. É o Fran Papaiordano, o Nenê, que era o Nenê que já foi... O Fran Papaiordano já foi diretor lá, o Nenê já foi diretor de futebol, que é o Nenê do Posto, e o Flávio Adalto, que foi jornalista. Foi meu companheiro dele, o Silas conhece, ele entrevistou o Silas, entrevistou o Zinho, é um jornalista aqui de São Paulo, que também já foi diretor de futebol do Corinthians. Então ele está se ancorando em algumas pessoas
Mas ele não vai nomear essas pessoas, é só porque ele não tem mais base. Pessoas, desculpa, Pascoal, só porque eu não tenho essa informação e acho que tem gente também que gostaria de entender. Essas pessoas, elas não têm cargos, eles são conselheiros do clube. São conselheiros do clube, são conselheiros vitalícios. Então ele vai se ancorar nessas pessoas numa tentativa de pelo menos saber o que está acontecendo. Porque ele está sem rumo. Ele está completamente sem rumo no comando do Corinthians. Como o Corinthians está sem rumo, o presidente do Corinthians também está sem rumo, né? O Corinthians perdeu, segundo ele, o maior patrocínio da história do futebol. E é verdade. Mas se ele tivesse falado a verdade, isso não estaria acontecendo. Não teria uma ação na justiça. Não estaria na delegacia para se apurar os fatos de ter ou não uma empresa que tem um laranja, essa coisa toda. Perfeito? Outra coisa. Conversando com algumas pessoas agora no período da tarde, algumas pessoas me disseram o seguinte: Pascoal, ele conseguiu irritar a única empresa que estava dando suporte para ele, que é a empresa de seguros que fica nas costas. A entrevista coletiva de mais cedo teve esse papel. Teve um momento que ele pergunta para o jornalista assim: por que você está me perguntando tudo isso? Você perguntou o CNPJ da empresa que está nas costas do Corinthians? A troco. Ah, troco do quê? Porque foi o antigo presidente, o Duílio, que fechou o contrato antes de sair. E ele não gostou que isso tenha sido feito. Mas ele deu em garantia, se você não sabe, torcedor do Corinthians, esse patrocínio que está nas costas do Corinthians é para pagar a dívida que o Corinthians tem com o Mano. Esse contrato foi dado em garantia. Se o Corinthians não pagar, a empresa paga. O que não paga para o Corinthians, paga para o Mano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo a falta de norte? Tem um outro ponto da entrevista dele que também me preocupa. É óbvio que tem toda a questão estrutural, né? Mas a gente sabe que a cabeça do torcedor, ela funciona muito para dentro do campo. O torcedor não quer ver o Corinthians rebaixado. O torcedor não quer ver o Corinthians sem jogador. E aí me preocupa muito quando ele traz declarações sobre o Mateuzinho e como foi feito esse contrato, com que dinheiro foi feito esse contrato, e sobre o Carlos Miguel. Porque num primeiro momento, ele banca que o Carlos Miguel não vai ser vendido. Depois ele próprio dá a entender que pode ser que, se o jogador bater o pé... E que está procurando um goleiro. Ele sai e que ele está procurando um goleiro. Vamos ouvir tudo isso para a gente falar um pouquinho mais dessas colocações aqui. Nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque o treinador que eles contrataram, fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho, nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão, e a gente está nessa incerteza, né? De quê? É um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso, ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Está no balanço. Você já fez? Certamente, está no balanço todos os empresários que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, então, por isso que ele vai estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo. Ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Quanto é Nós temos... Eu não sei de te dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano. Que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro, porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado. Com juros muito, muito abaixo, ou não sei nem se vai ter juros, eu preciso ver direitinho, porque ele tratou direto com o financeiro, não tratou comigo, eu não trato essas coisas. Segundo ponto, a multa
Do Carlos Miguel, é importante a gente sempre recolocar, era uma multa de 50 milhões de euros que caiu a partir de janeiro para 4 milhões de euros. Não foi feito pelo Augusto Melo, mas também não foi visto pela gestão do Augusto Melo. E por último, Zinho, para te tocar essa bola e a gente falar um pouquinho dessas negociações, o empresário a que ele se refere é Igor Sveibrucker. Peço desculpa se não foi essa pronúncia, mas a gente está olhando aqui. É esse o empresário que empresta dinheiro para a contratação do Mateuzinho. Ele não tem nenhum negócio direto com o Corinthians no sentido de ser empresário de jogadores, mas foi ele quem pagou, pelo que o Augusto Melo diz, a contratação do Mateuzinho. Então, assim, são pontos muito sensíveis, né? E, ao que me parece, o Carlos Miguel já avisou que quer ir embora. Assim, infelizmente, isso não é agora, já acontece há muito tempo, essa coisa de empresários, nesse momento, né, emprestar dinheiro ao clube, não da maneira que ele falou, com juros baixos, sem ter algo a ganhar na frente. Muitas vezes tinham participação na venda de algum atleta, às vezes já era empresário de algum jogador do clube, um bom relacionamento, enfim, falando que acontecia anteriormente, quando eu principalmente estava ali no meio e vi muito isso, né? Mas ele está dizendo que é um amigo particular dele, tudo bem, é um amigo particular dele, e aí não tratou com ele, tratou com o financeiro. Ele não sabe qual é o juros, vai ver, tem que ver ainda. Então fica muito assim, se vai falar, se vai dar uma entrevista coletiva, é melhor ser logo... Como é que é, Pascoal? Fica vermelho... 5 como é que é a tua frase do teu avô? Fica vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Fala a verdade. É isso aí. É isso aí. Chega ali, fala logo, ó, emprestou mesmo... É meu amigo, mas ele foi e tratou lá e os juros é esse. Já vai preparado porque vai ter as perguntas, o momento tá crítico. É o que eu tô falando. Ele tá dando muita oportunidade ou deixando muitas coisas ainda sem uma explicação que a oposição e acertadamente os conselheiros têm que chamá-lo para ter todo o tipo de debate e ouvir dele com provas, com papel, mostrar o que ele está fazendo. Ele está dirigindo o Corinthians, ele entrou, né, é uma responsabilidade, corajoso, não é fácil não, você presidir um clube dessa grandeza, a cobrança vai ser lá em cima, e ele está dando muita condição para essas cobranças aparecerem. Carlos Miguel, ele não está muito errado no que ele fala não, porque você contrata um treinador, não é 27 anos, ele falou 27 anos, né? Mas você contrata um mano já com um contrato de 2 anos, com a multa, com garantias, com tudo. E aí o jogador, porque o Carlos Miguel chega ao Corinthians sem custo. Ele é levado, se não me engano, pelo Gilmar Veloz, que é empresário do Tite. Isso mesmo. Então leva esse jogador para o Corinthians sem custo. E aí é claro, ó, vocês não vão pagar nada. Aí o garoto chega, garoto não, já está com 20 e pouco, mas quando ele chegou... Desconhecido, salário lá embaixo. Aí tem uma oportunidade, tem outra. Vê os treinamentos, vê a estatura do cara, vê o goleiraço que é, vê o futuro que tem pela frente. Tanto é que sai todos os outros goleiros e ele fica já com trabalho para ser o substituto do Cássio. Aí assim, me chama a atenção porque a multa é de 30. Já está ali no contrato que vai cair para 4. Opa, vocês vão botar ele para jogar? Gente, isso é o beabá, né, o Pascoal? A gente que foi gerente de futebol, diretor de futebol, vai botar pra jogar, tá vendo que vai entrar? Como é que tá o contrato desse cara? Como é que é? Porque ele vai vestir a camisa do Corinthians. Se fizer um jogo bom, hoje em dia, né, Silas? Jogou um jogo bom, já tá valendo milhões. Mudou. O garoto com 16 anos hoje já faz o primeiro contrato. O moleque com 17 anos já tá sendo vendido a um preço astronômico, sem nem ter tirado as fraldas ainda, e nem pode ir. Ou não está acontecendo isso? Nem pode ir, tem que esperar completar 18 anos para depois ir. A coisa acelerou. Aí, é erro da diretoria passada? Sim. Mas ele contribuiu também, porque quem botou para jogar não foi agora? Já vê o contrato, como é que tá, olha as cláusulas que estão tendo. No próprio Corinthians já aconteceu de jogador ir por multa. Então, assim,
Ó, antes de colocar para jogar, vamos sentar aqui. Seu empresário é o Gilmar Veloz, não sei se continua ele, que é um baita de um cara, gosto muito dele, gente boa, conheço ele lá da minha época de jogador no Sul, cara correto. É ele? Chama ele, ó, vamos fazer um contrato, vamos rever essa multa. Agora, depois que bota para jogar, o moleque aparece, vai bem, o Cássio vai embora. Foi uma surpresa para mim ver times já da Premier League, né? Ele com 25, 26 anos, mas veio. Aí, meu amigo, como o Pascoal falou, tchau, tchau. 4 milhões de euros é de graça, os caras pagam na hora. Para eles é muito pouco, né? Olha, eu vou falar de seleção brasileira, fiquem à vontade se vocês quiserem fechar rapidinho, porque eu acho que é difícil esse jogo contra o Atlético Goianiense amanhã ser um bom jogo. O Corinthians tem 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Pior ataque do campeonato. É o pior ataque do campeonato. Ontem o Cuiabá fez 5 em cima do Criciúma, né? Não, eu acho que foi também 2 coisas, né, Dani? Primeiro, todo mundo achou que o Cássio não ia nunca mais sair do Corinthians e nem parar de ser o grande goleiro que ele foi. É o melhor da história, isso não tem dúvida nenhuma sobre isso. Eu tive com o Chicão ontem, né? Tive com o Luca também, que jogou no Corinthians também, atacante, que hoje está no Novo Horizontino. Danilo Barcelos, lateral também, que foi do Atlético Mineiro, que jogou no Rio de Janeiro. Um abraço para eles todos. E eu perguntei pro Chicão, falei, Chicão, a gente esteve aqui em Cesário Lange aqui, eu falei, Chicão, o cara é bom goleiro mesmo? Ele falou, Silas, é muito bom goleiro. E 500 mil, pouco mais, por semana de salário, como é que você segura um cara desse? Não tem o que fazer. O jogador vai mesmo embora e olha, é o maior goleiro do mundo, né? De estatura, hoje, 2,04 metros. E eu falei, Chicão, ele não é aquele cara que apareceu e, vamos ver, ou aquele, sabe, alguns jogos, não. Ele é bom mesmo. Então, até óbvio, precisa muita coisa acontecer ainda. Mas é um cara aí que é para o futuro de seleção brasileira. Chamou a atenção aí, né, que nessa rodada do Brasileirão aí, o bicho tá pegando, né? Tipo, meu Cuiabá, que tava na draga danada aí, não ganha de ninguém, meteu 5 no Criciúma, porra. Mas aí o Pascoal soltou os cachorros, né? E o Zinho rasgou o verbo também aí pra cima do Augusto nessa situação aí, presidente do Corinthians, que falou que ia acabar com a farra de Palmeiras e Flamengo, hein? Complicado, hein? Ia acabar com a farra de Palmeiras e falou isso. 2, 3 meses depois, estava o Palmeiras comemorando mais um título, que aliás era o tri que não vinha para o Palmeiras há 90 anos, tricampeonato estadual. Estamos aí, né? O Flamengo já é o líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está por ali também, próximo ali do G4. E o Corinthians, além de estar na zona do rebaixamento, essa treta toda, essa polêmica aí, estavam se gabando de um patrocinador que, se eles ganhassem tudo, ia pagar 300 e tantos milhões para eles. Mas já pulou fora, já deu uma treta aí, o bicho tá pegando. Essa história do Mateuzinho aí. E a Leila tinha razão, hein? Mas o ano que vem, é possível que a Crefisa deixe de ser o patrocinador do Verdão, patrocinador master, pelo menos, e uma casa de apostas acabe entrando no Verdão. Mas a Leila Pereira não vai colocar qualquer pessoa dentro da casa, né? Se é que você me entende. Então ela vai fazer o critério ali de escolha muito bem feito para não entrar numa polêmica como essa do Corinthians aí, né? Porque eles entraram realmente pelo cano, né? Entraram pelo cano. E se não ficar esperto, sabe que uma na frente e outra atrás ainda, né, meu? Porque pode ser rebaixado, ficar sem patrocinador e até ter nego aí tendo que dar explicações, se não parar aí em outras, digamos, outras arenas, né? Menores ali, com a janelinha um pouco menor ali e tal. Que não vai ter barras nas horizontais, né? Corre esse risco. Esse país aqui, muitos correm, tem que nem tanto, né? Vamos pegar leve aí também, que estamos exagerando, né? É o Brasil, como diria Vin Diesel, aqui é o Brasil. Rapaz, mas é bom sempre ficar esperto. Essas questões aí de falácias, ficar falando demais. O Augusto Melo chegou falando que ia acabar a farra do Palmeiras e Flamengo. O Corinthians não ganhou nada até aqui, o Palmeiras já ganhou um título, o Flamengo já é líder do campeonato, o Palmeiras está ali tentando já grudar no G4 também.
Os dois já estão no Mundial, o Corinthians nada. O Corinthians nem na Libertadores está e não vai jogar o Mundial, isso é fato, não tem a menor perspectiva, ou seja, que fato que ele ia acabar. Cara, e o Flaco Lopes, você viu? Flaco Lopes teve coragem de falar isso ao vivo na cara do Caio Ribeiro. Você já viu esse vídeo? Clica aí então e assista agora. Avante palestra.